O 8 em ponto de hoje está no ar e o Ministério da Saúde confirma que a sífilis teve um aumento significativo no Brasil nos últimos anos. Só para você ter uma ideia, no caso da sífilis congênita, em 2001, a doença acometia 1 em cada 1000 nascidos vivos no Brasil. Agora já são mais de 5. E o Unicef previa uma redução para meio caso por 1000 em 2015. E o que está acontecendo? É assunto para a nossa conversa de hoje com o médico infectologista Luiz Escada, nosso convidado de hoje aqui no 8 em ponto. Doutor Luiz, bom dia. Bom dia, seja bem-vindo ao 8 em ponto. Obrigado. Doutor, um dado preocupante, né? O Unicef fala em redução para 0,5 casos por nascido vivo, não é? Por 1000 nascidos vivos, e o Brasil vai exatamente na direção oposta. O que está acontecendo? Bom, basicamente as pessoas estão se permitindo mais ter relação sexual das diversas formas desprotegida e o pré-natal não está funcionando, né? O sistema de saúde está demonstrado com isso que não é esse sistema que a gente tem que ter de forma não coordenada, desintegrada, onde fazer um pré-natal é uma dificuldade, é o próprio parto, né? A pessoa tem que ter acesso fácil, isso tem que ser garantido pelos sistemas de saúde, independente do qual você adote. E um teste para sífilis na gravidez é diagnóstico de doença, é tratamento, essa criança não precisa nascer com sífilis. Então, talvez o que tenha acontecido foi a desestruturação tanto do sistema de saúde quanto das pessoas que estão se permitindo ter relações sexuais desprotegidas. É importante também, doutor, capacitar melhor as equipes que atendem a saúde no trato com as DSTs e a sífilis. É uma doença sexualmente transmissível. Melhorar essa preparação do profissional que vai atender esse público? Isso é importantíssimo, né? E não é difícil. Sífilis, especificamente, é uma doença curável, né, com uma indicação super simples de ser usada, com penicilina, e se a pessoa não pensa nesse assunto, ela não pergunta e às vezes tem um constrangimento de conversar sobre isso, mas está na mão da população isso também. A gente não tem a ilusão de pensar que as pessoas não são responsáveis pela sua saúde. São. O Estado está lá, o sistema de saúde está lá para conseguir acolher, tratar e resolver e acompanhar. Mas se a pessoa não se sente capaz de assumir a sua própria saúde, fica muito difícil que a coisa melhore, né? Bom, doutor, e aí entra a questão de uma parcela expressiva da população que não conviveu, não pegou a época em que essas doenças, sífilis, AIDS e tantas outras sexualmente transmissíveis, eram muito mais complicadas, o tratamento não era tão eficiente, no caso da AIDS era quase uma sentença de morte ter AIDS. Essa população que não pegou essa fase complicada dessas doenças, não tem ainda a percepção da gravidade delas? Não tem, porque sífilis congênita pode ser tratável para a mãe que cura, mas a criança nasce com sequelas que ficam o resto da vida. No caso do HIV/AIDS, nos anos 80, 90, morria muita gente. Hoje você tem medicações simples, mas é chato tomar remédio todo dia. É chato ter que fazer exame periodicamente. O ideal é não ter o HIV. Então é um grupo de doenças que diz respeito à intimidade. E intimidade não é intensidade. No caso da sífilis adquirida, os dados também preocupam muito, né? De 2014 para 2015 aumentou 32,7% o número de casos. O ano passado fechou com 68 mil novos casos de sífilis e 60% de homens que contraíram a doença. O que a gente pode depender desses números é que realmente as pessoas, sem terem a consciência, como o senhor falou, né? Sem terem consciência de que é importante cuidar da própria saúde, isso aqui não vai mudar? Não, e assim, eu acho que esse dado é até romântico, né? É muito maior que isso, tá? Esses são os casos notificados, né? É muito maior que isso, não tem a menor dúvida. A sífilis, de uma forma, é mais facilmente transmissível, às vezes, do que o próprio HIV. Felizmente, é mais fácil do que tratar e curar, mas assim, a minha impressão é que a coisa está completamente descontrolada. Bom, e é importante esclarecer que a sífilis traz uma série de problemas de saúde, né? Que problemas são esses? Olha só, a sífilis primária, que é a apresentação da doença inicial como um cancro, o cancro aparece, que é uma ferida na região onde se infectou e que não costuma doer e some sozinho. Então as pessoas a gente nem percebe. Depois ela pode ter uma sífilis secundária que evolui com um comprometimento mais do corpo, com a pele, gânglios, e pode até atingir o sistema nervoso central ou o olho nessa época. A gente tem visto direto isso no hospital. Pessoas que internam para tratar sífilis oftálmica no sistema nervoso central, tendo ou não tendo HIV. Se mesmo assim a pessoa passa despercebido, ela pode, depois de alguns anos, desenvolver uma sífilis terciária, que é uma doença muito mais grave que deixa sequelas, muitas vezes permanentes. Agora, tudo isso é fácil de fazer o diagnóstico. Achou estranho, pensou que pode ser, pede um teste. Deu positivo, trata e acompanha. E é importante detectar o parceiro ou a parceira para tratar também o parceiro, senão vai passar de volta, na verdade. Bom, e tão fácil quanto tratar, diagnosticar e tratar, no caso,
é prevenir, né? Sim. E aí é sexo seguro, não tem jeito. Não tem jeito. Na verdade, as pessoas não têm só que pensar que tem que fazer sexo seguro, elas têm que selecionar as pessoas com que elas estão tendo relação sexual. Veja bem, o ser humano banalizou tanto isso, né, que é como se fosse ali no supermercado ou jogar PlayStation. Não é. O ser humano está se perdendo um pouco na essência dele. A sexualidade humana é muito mais complexa do que a sexualidade dos caninos, de certa forma. Então as pessoas deveriam ter um pouco mais de interesse, ler sobre isso e perceber se elas não estão se expondo à toa desnecessariamente. Tá certo. Dr. Luiz Escada, médico infectologista, muito obrigado pela participação aqui no 8 em Ponto, pelos esclarecimentos. Temos que continuar vigilantes. Muito obrigado. Certamente, obrigado. Esse foi o nosso 8 em Ponto de hoje, falando um pouco então sobre a sífilis nos seus variados tipos, né, congênita, adquirida, nas gestantes também, e doença que é simples de diagnosticar, o tratamento é eficiente, a sociedade tem que parar de assumir esse risco, as pessoas têm que parar de assumir o risco de contrair a sífilis porque é uma doença perfeitamente diagnosticável e curável. É preciso apenas prevenir. O 8 em Ponto fica por aqui, mas o SNU segue com outras informações para você.